para de ficar procurando o setup perfeito, o indicador perfeito para você fazer trade. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o simples que funciona. E aí pessoal, eu sou o Fábio, aqui no canal eu falo muito sobre trade sistemático, análise técnica, automação de trades, backtest. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma solução de indicador de setup que eu já falei muitas vezes aqui no canal e que, olha só, continua funcionando. Então vamos lá, vamos para a tela, vamos parar de enrolação aqui. O setup que eu vou mostrar para vocês, ele é baseado no indicador bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger para mim é um dos melhores indicadores que tem, é uma ideia genial realmente, a ideia do cara que fez, né, do Bollinger, que é o cara que inventou. Então se a gente procura aqui Bollinger Bands, a gente pode pegar aqui nos technicals, né, o indicador simplesinho aqui, Bollinger Bands aqui. E com esse indicador eu vou mostrar para vocês como é que esse setup funciona. Um setup bem simples de verdade, tá? Para começar, né, o que é a banda de Bollinger? A banda de Bollinger ela é uma média móvel simples, no caso aqui essa linha laranja. E aí o que ele faz é que ele calcula o desvio padrão do preço, do fechamento do preço com relação a essa média. Calculando esse desvio padrão, ele multiplica, né, por um valor, por um múltiplo. No caso aqui, por padrão, né, é o múltiplo 2. Então ele pega dois desvios padrão, soma com essa média e subtrai dessa média formando essas bandas, né? A banda de cima e a banda de baixo. E o que significa somar dois desvios padrão na média e retirar dois desvios padrão da média? Significa que a maioria dos preços vão estar contidos dentro das bandas e o preço que estiver fora das bandas passa a ser um preço raro, uma ocorrência rara estatisticamente. A gente tem estudos sobre isso, né? Eu vou abrir aqui um artigo do Wikipedia que ele traz essa tabelinha pra gente. Então ele tem aqui a população mínima dentro de dois desvios padrão, distância da média. Então se a gente pegar aqui dois desvios padrão, a gente tem que pelo menos 75% dos dados vão estar contidos dentro dessas bandas, né? Se a gente coloca 3 desvios padrão, 89%, se coloca 4, 94% e assim por diante. Então isso significa que no indicador simples de bandas de Bollinger, que é a média de 20 com 2 desvios padrão, pelo menos 75% das ocorrências de preço dos fechamentos, né, que é o valor utilizado para o cálculo das médias e dos desvios padrão, pelo menos 75% deles vão estar contidos dentro das bandas. Isso faz com que os fechamentos fora das bandas sejam fechamentos, ocorrências raras, não são fechamentos comuns, eles são especiais de certa forma. Sabendo disso, a gente pode usar agora bandas de Bollinger de duas formas diferentes, com dois setups diferentes. Um deles, que é um que eu não gosto muito, é um que ele faz a operação de volatilidade, ou seja, quando o preço fecha fora da banda, a gente entra no sentido contrário. Então aqui ele fechou na banda de baixo, a gente entra comprado para vender quando tocar na banda de cima. Então, por exemplo, aqui teria entrado comprado aqui nesse fechamento que foi fora da banda e ele fechou a posição quando fechou acima da banda superior. O mesmo aqui atrás, entrou vendido quando fechou acima da banda superior, fechou a operação quando fechou fora. Então esse aqui seria um sistema de trade que você está 100% do tempo posicionado. Esse aqui é um setup de volatilidade, eu pessoalmente não gosto muito desse setup, eu tenho uma versão parecida com ele, que é aquele sistema de scalp com bandas de Bollinger que eu passei para vocês já em vários vídeos, em várias lives aqui do canal, mas o sistema que eu realmente gosto é o sistema seguidor de tendência, com base em bandas de Bollinger, que ele faz o contrário desse aqui. Então quando o candle fecha acima da banda superior, a gente marca a máxima dele, quando rompe essa máxima a gente entra comprado. Aí esse sistema aqui você pode usar de algumas formas diferentes, né? Então por exemplo aqui, entrou comprado quando rompeu a máxima desse candle aqui que fechou acima, a gente sai quando fecha abaixo da banda inferior, por exemplo, né? Que seria esse caso aqui. Ou a forma que eu mais gosto, que é a forma do trailing stop. Então eu entrei comprado aqui no rompimento da máxima, meu stop está posicionado aqui na média. E eu vou acompanhando o stop. A cada candle que fecha, eu vou subindo esse stop para o valor na média. Quando o preço toca na média, que é o caso desse candle aqui, a gente sai. Nesse caso aqui, a gente entrou nesse valor, praticamente saiu no 0 a 0 com um stopzinho muito curto. Esse sistema aqui, ele tende a pegar movimentos muito explosivos, né? Ele pega uns trades assim que você fica de boca aberta quando você vê. Apesar de que ele também tem muitos trades como esse, que são estopados e também perde muito pouquinho, né? Porque ele vai, a gente atualiza o stop de uma forma muito rápida. Então vou mostrar alguns exemplos de trades usando esse sistema. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é o outro trade desse tipo, né? Então fechou acima da banda, marcou a máxima, entrou aqui no rompimento da máxima, stop está aqui na média, a gente vai subindo o stop, vai subindo, vai subindo, vai subindo, chegou aqui em cima, pum, tocou no stop, saiu, né? Então esse caso aqui foi um trade de gain, né? Entramos aqui, saímos aqui. Aqui, por exemplo, teria um candle de sinal que não foi executado, porque não rompeu a máxima desse candle, né? Então também a gente tem algumas formas aí de evitar entradas. Olha esse short aqui, fechou fora da banda, marcou a mínima, entrou quando rompeu a mínima, stop vai atualizando,
bateu aqui, fechou, né? Também um gain muito interessante aqui. É um sistema muito legal, gosto muito, realmente eu gosto muito desse sistema aqui, para swing trade principalmente. Pode ver que aqui eu estou no gráfico diário, no 12 horas também ele funciona muito bem. Eu vou mostrar agora para vocês a minha solução para esse setup, tá? Então eu tenho aqui o meu pacote de indicadores de assinatura, se você tiver interesse, tá com uma promoção incrível para o plano anual, por menos da metade do preço que eu normalmente cobro. É o primeiro link aqui na descrição se você quiser ter acesso a todos esses sistemas no TradingView, tá? Então aqui eu vou deixar até o indicador das bandas aqui colocado e vou colocar a estratégia por cima para a gente ver os sinais, tá? Então quem assina o meu pacote de indicadores recebe acesso a esta estratégia aqui, Trade Sistemático Bandas de Bollinger, que é só uma das estratégias disponíveis no pacote para quem tiver interesse. Então aqui na estratégia a gente tem muitas configurações, né? Além do sistema normal, a gente tem vários filtros que pode usar, vários tipos de stop, né? E a gestão de risco, que para mim é o mais importante. Eu já vou falar para vocês da gestão de risco desse sistema, que eu acho que é o que realmente deixa esse sistema lucrativo, é essa gestão de risco aqui. Eu já vou falar da gestão de risco, vamos ver alguns sinais aqui antes. Então, por exemplo, ó, tá aqui o trade que eu marquei. Então aqui, marcou o candle de sinal, entrou no rompimento da máxima, foi fazendo o trailing stop na média aqui, saiu quando tocou, né? Aqui outro candle de sinal, como eu comentei, não rompeu, então não entra. Aqui teve um short também que não rompeu, então não entra. Aqui teve o short que entrou, olha só, o stop foi seguindo, bateu aqui e saiu no stop. Tem um truquezinho na entrada desse sistema, que é um truque que eu gosto de usar, né? Que é isso aqui na estratégia, se a gente vier, ó, entrar somente no primeiro candle após o sinal. O que significa isso? Que se não romper a máxima em um candle, a gente não entra, tá? Esse é o truquezinho. Nossa, olha esse trade aqui, que coisa impressionante, né? Entrou aqui, trailing stop na média, saiu aqui em cima, coisa linda, né? Então o que eu queria mostrar para vocês com relação à entrada, né? Olha esse candle aqui. Ele rompeu, né? Não rompeu, ele rompeu a banda, né? Fechou acima. Só que a máxima dele não foi rompida no próximo candle. Ela foi rompida nesse aqui, se você parar para ver, né? Esse aqui rompeu a máxima desse candle aqui. Só que já foi 4 candles para frente. A gente não entra. A gente só entra quando ele rompe a máxima imediatamente no próximo candle, tá? Então isso aqui eu acho que é um truque importante e melhora bastante a qualidade da entrada, na minha opinião, tá? Agora vamos falar um pouco sobre a gestão de risco desse sistema. Como que é a gestão de risco? Como que eu faço a gestão de risco aqui na estratégia? Eu já vou ensinar você a fazer também manualmente, se você não quiser comprar o meu sistema, tá? Mas a gestão de risco que eu faço aqui é aquela famosa gestão de risco de posição variável, que eu já falei para vocês várias vezes aqui no canal. Para mim, a gente tem dois tipos principais de gestão de risco, que é a gestão de risco de posição variável e a gestão de risco de posição fixa. O que é a posição fixa, que é mais simples de entender? A posição fixa, ela é quando você teve uma entrada, você entra, por exemplo, com 10% da sua banca, todo trade. Todo trade você vai lá, coloca 10%, você tem $1.000, você coloca $100 no primeiro trade, ganhou, tá com 1.020 agora, no segundo trade você entra com 102, tá com 1.100 agora, no próximo trade você entra com 110. Então você sempre vai entrando proporcionalmente à sua banca, independente do tamanho do stop. Em um sistema desse tipo, eu não gosto desse tipo de entrada. Por quê? Se a gente para ver, cada trade aqui vai ter um tamanho de stop inicial diferente, ó. Esse trade aqui, por exemplo, teve um stop inicial de 7.92. Esse trade aqui atrás, ele teve um stop inicial de 5.64. Vamos pegar outro aqui. Esse aqui, ó. Esse trade aqui, ele teve um stop inicial de 5.31. Então, cada trade tem um stop diferente. Então, se eu estou entrando com 10% da banca em todo trade, nesse trade aqui que estava com stop inicial de 7.92, o que eu estou colocando para risco aqui é 0.79% da minha banca, certo? 10%, 7.92, 10% de 7.92, 0.79. Então eu estou arriscando aqui 0.79% da minha banca. Nesse trade aqui atrás, onde o stop inicial, né, foi de 5.64, eu vou estar arriscando 0.56% da minha banca nesse trade, se eu entrar com 10%. Nesse aqui, eu vou estar arriscando 0.53 na minha banca, porque o stop inicial foi 5.3, né? 5.3. Tá vendo como que a coisa fica imprevisível? Eu acho que dessa forma você acaba potencializando as perdas e não potencializa os ganhos. É a minha opinião sobre esse tipo de gestão de risco. Agora, com a gestão de risco de posição variável, a gente mantém o risco fixo. Esse risco que eu falei para vocês de 5.3, de 7.9, enfim, por cento da banca, a gente mantém fixo. Então o que eu quero dizer com isso? Independente do tamanho do stop, eu vou arriscar, por exemplo, 1% da minha banca. Independente do tamanho do stop, eu vou colocar
posição exata para, caso eu tome stop, eu perca 1% da minha banca. Então nesse trade aqui, onde o stop inicial foi de 7,9%, eu vou medir exatamente o tamanho da posição que eu preciso para, caso eu tome stop cheio nesse trade aqui, eu perca no máximo 1% da banca. Aqui é a mesma coisa, o stop inicial é de 5,31, então eu vou medir o tamanho da entrada exata, o tamanho da mão que eu vou usar nesse trade aqui, para caso eu tome stop, eu perca 1% da banca. Então todo trade eu estou colocando para jogo aqui 1% da minha banca. Agora, como que a gente faz essa conta? Né? Não é nada complicada essa conta aqui. Então a gente coloca aqui o tamanho da mão, né? Vou colocar assim, tamanho da mão, tamanho da entrada. Ele vai ser igual, deixa eu aumentar aqui a caixinha. Ele vai ser igual ao risco, né? Que no caso aqui é o 1% que eu comentei para vocês, dividido pelo stop. Essa conta aqui que você precisa, é muito simples mesmo. Então, no caso aqui, do risco ser igual a 1% e o stop 7,9%, né, que é o exemplo desse trade aqui, que eu comentei para vocês aqui atrás, o tamanho da posição aí vai ser, o tamanho da mão vai ser 1% dividido por 7,92%, que vai dar, olha só, 0,126, né, que se a gente multiplicar por 100 aqui, vai dar 12,62%. Então, nesse trade onde o stop foi de 7,92, o tamanho da posição que eu entraria para arriscar 1% seria de 12,62% da banca. E caso eu tome stop, eu perderia 1%. Então a gente vai fazendo isso em todos os trades, né? Todos os trades a gente vai ver que deu sinal, né? Como esse sistema aqui, ele é um sistema relativamente lento, né? Ele dá o sinal, ele fecha o candle, aí você só entra quando rompe. Você já sabe o valor que ele vai romper, então você tem tempo ali de fazer a conta, né? De ver a distância da máxima até o tamanho, até a distância da média, ver quantos por cento dá, faz o cálculo da posição e já deixa a ordem armada ali quando bateu na máxima. Você entra com o tamanho da posição já certinho, né? Ele dá tempo. Esse sistema ele é um sistema que deixa a gente pensar antes de entrar. Então, chega de falar, vamos ver agora os resultados de backtest aqui de alguns desses parâmetros, né? Olha só. Então aqui eu estou usando a ferramenta de backtest automático do TradingView, né? Com o meu sistema aqui de assinatura que eu comentei para vocês, que está com um preço impressionante para o plano anual, tá? Se você tiver interesse, dá uma olhada ali no primeiro link da descrição. Então, olha só, ele é um sistema que acerta quase 50% dos trades, né? E tem um lucro com relação ao drawdown, né? Muito bom, né? O lucro líquido aqui de 42,69 para 5,32 de perda, né? No drawdown. Então, praticamente ali 8 vezes, né? 8 vezes o fator de recuperação, né? Que é essa divisão que a gente faz entre lucro líquido e o drawdown. O que é o drawdown máximo? Muita gente tem dúvida. É o máximo que o nosso dinheiro chegou a recuar em algum momento. Não significa que foi prejuízo com relação à banca inicial, né? Se a gente pega aqui nessa curva de capital, de evolução de capital, a gente vê que o drawdown máximo ocorreu nessa região aqui. Olha as colunas roxas caindo aqui. A nossa banca inicial estava aqui em 100, né? Aqui atrás. E o drawdown aconteceu aqui quando a nossa banca já estava em 138, né? Ela caiu de 145 para 138, né? Esse foi o drawdown máximo aqui desse sistema. Foi o máximo de recuo que a curva de capital teve. E funciona ao longo de muito tempo. Eu venho falando desse sistema aqui, talvez tenha sido um dos primeiros vídeos do canal que eu falo desse sistema aqui, então já faz mais de 3 anos. E olha como ele continua funcionando, né? É o simples que funciona. Você não precisa ficar procurando por indicadores milagrosos, né? Isso aqui é um sistema simples que continua funcionando e funciona há muito tempo em cripto, principalmente para swing trade, tá? Se você coloca isso aqui para day trade não vai funcionar tão bem, mas para swing trade fica muito legal. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, na minha estratégia, né, é que essa versão que eu estou mostrando para vocês é com o sistema puro, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de stop diferente, né? Que eu tenho opção de stop com ATR, stop em porcentagem, tem take profit para você colocar, tem tipos de saída diferente com média, com RSI. Dá para brincar demais com isso aqui e achar configurações muito boas com essa estratégia aqui. E eu trago para vocês uma opção pré-configurada. Por exemplo, aqui ó, na VET USDT, no gráfico de 12 horas, é uma estratégia que eu mesmo configurei e eu trago pronta para vocês. Então a gente pode vir aqui na VET USDT.p, gráfico de 12 horas, e ele já traz os resultados aqui, olha só. Então aqui a gente tem uma pré-configuração que já usa esses filtros, já usa stop diferente, já usa take profit, por exemplo, e já traz aqui um resultado muito bom para swing trade nessa altcoin da VET aqui no gráfico de 12 horas na Binance. Então se você tiver interesse em ter acesso a essa estratégia e a muitas outras que fazem parte do pacote de assinatura, dá uma olhada no link aí, porque como eu disse, o plano anual está num preço que nunca esteve antes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.